Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou começar aqui um novo tópico, né, uma nova sessão no canal aqui, falando sobre a playlist de mecânica dos fluidos de aulas para pós-graduação. Esse tópico que eu vou falar hoje, ele já se diferencia dos tópicos anteriores que a gente estava deduzindo a equação de Navier-Stokes. Agora a gente vai falar sobre soluções de Navier-Stokes, soluções exatas de Navier-Stokes. Eu estou num setup um pouco diferente que vocês devem estar reparando, né? Mas vamos tentar fazer aí, ver se sai direitinho o vídeo, beleza? A gente viu nas últimas aulas que tinha uma forma das equações de Navier-Stokes que ela é válida para o caso que nós temos a combinação de uma densidade constante e viscosidade constante. E para esse caso de densidade constante e viscosidade constante, e também que o fluido seja, vou botar aqui, ó, escoamento incompressível, densidade constante e viscosidade constante. Para esse tipo de escoamento, a gente tem essa condição de que o nosso escoamento ele é atendido, né, pode ser estudado através das equações de Navier-Stokes nessa forma como está sendo mostrado aqui. Você vai ter o divergente de velocidade que é igual a zero. Isso aqui faltou, né? Ele está só a fórmula do divergente de velocidade. Vou colocar ele aqui agora. Cadê? Ah, rapaz, esqueci a canetinha. Deixa eu dar uma pausa aqui que eu vou ter que conectar isso aqui rapidinho. Pera aí. Beleza, voltei agora. É só que eu tinha esquecido a caneta, né? Agora eu conectei a caneta novamente. Isso aqui é o divergente de velocidade. A gente sabe que para as equações de Navier-Stokes compressíveis, o divergente de velocidade é igual a zero. Bom, tá até estranho de escrever com essa tela aí, agora a tela está muito grande. E a gente tem as equações de quantidade de movimento desde que a gente tenha um sistema cartesiano retangular, tá? Aí seria o que? As coordenadas são x, y e z. E nesse sistema de coordenadas a gente tem essas equações que estão mostradas aí. Você está vendo aqui a quantidade de movimento mostrada no lado esquerdo. Isso aqui é a mesma coisa que o ρ, a mesma coisa que a gente teria aqui deixa eu colocar isso aqui dessa forma. Isso daqui, ó, a mesma coisa que a gente teria nosso ρ vezes a derivada material da velocidade, certo? Seria esse termo aqui todo, né? Derivada material da velocidade. Esse termo aqui agora é o laplaciano da velocidade. Deixa eu tirar esse pântano aqui da frente. Porque isso aqui é só para marcar que eu tirei essas equações, tá? Eu peguei elas lá do livro do Panton. Então vou colocar aqui embaixo. Aí vai ter aqui, ó. Isso daqui é o laplaciano da velocidade, tá? Ou seja, tudo aqui é o μ vezes o laplaciano do campo de velocidade. Isso aqui fica claro pra gente, esse termo que é o gradiente, é o menos gradiente de pressão. E esse último termo que agora é o termo gravitacional, né? Serão as forças de corpo, seria o nosso mais ρ vezes as forças de corpo. Ou seja, isso daí é a nossa forma das equações de Navier-Stokes, né? Elas estão escritas, a gente sai da notação vetorial ou tensorial e chega numa notação física mesmo, né? Tipo assim, ρ, derivadas nas direções x, y, z e tal. E para quem quiser ver no livro do Panton, deixa eu ver se eu tenho ele aberto aqui. Tenho, até porque eu vou discutir essa parte com vocês. No livro do Panton, você for lá no apêndice C, ele tem as coordenadas em vários sistemas de coordenadas retangulares, cilíndricas e esféricas. E você tem, por exemplo, aqui a equação da continuidade. Não é nem essa equação que eu estou usando, porque ele está usando a equação da continuidade mesmo, sistema compressível e tal. E tem a coordenada retangular, cilíndrica e esférica. E aqui tem os sistemas também para você calcular o tensor de taxa de deformação. Na verdade esse é o tensor de tensões, né? Tensor de taxa de deformação. É esse mesmo, tensor taxa de deformação, S de J. Baguncei um pouquinho, foi mal. Esse é o tensor taxa de deformação nas coordenadas retangulares, cilíndricas, esféricas. Você tem também, deixa eu ver o que mais, os tensores o tensor de tensões, né? Você tem a representação dele em cada uma dessas coordenadas, também o divergente de velocidade. Se você quiser escrever as equações em função dos termos de tensor de tensão, você pode escrevê-las dessa forma. Tá vendo isso aqui, ó, é o que é o divergente do tensor de tensão. Tá vendo sendo representado aqui no meio, nesse termo aqui, o derivada de tal de xx, por exemplo, é o divergente do tensor de tensão.
coordenadas retangulares, cilíndricas, esféricas, e no final você tem também as equações de quantidade de movimento para um sistema que tem a densidade constante e a viscosidade constante. Nesse caso, que seriam equações que você pode utilizar para resolver os problemas de mecânica dos fluidos. A gente que trabalha com isso está sempre se referindo a essas equações aqui para poder buscar referência, buscar as equações da forma correta lá e usar para resolver problemas. Então é muito comum, tá? Eu até na pós-graduação a gente fazia isso. Quer resolver um problema de mecânica dos fluidos, você vai lá, pega primeiro essas equações aqui, escreve elas, ou você traz o livro e vai em cima do livro, vai vendo o que vai ficar, o que não vai ficar, né? Você acaba escrevendo em cima da página, fica ruim isso. Mas aqui com o journal que eu estou usando, eu consigo marcar e demonstrar, isso aqui está fora, então fica mais fácil, ao invés de ter que ficar escrevendo as equações toda hora. Mas para quem está estudando, é bom vocês escreverem as equações toda hora, porque vocês vão ficar revisitando isso daí o tempo todo. Bom, só um minuto. Beleza, porque agora eu estou num outro setup aqui, tem pessoas que podem entrar na sala e eu estou tentando me acostumar um pouco. Beleza, aqui, bom, então temos aqui essas nossas equações. Já mostrei de onde que eu busquei essas equações. Essas equações de Navier-Stokes, seja a forma como elas estiverem, elas foram deduzidas inicialmente por Navier-Stokes, né, e a forma como elas estão apresentadas aqui agora, elas são parte daquilo que é famoso, né, todo mundo conhece lá, os tais dos problemas do milênio. O que são os tais dos problemas do milênio? Os problemas do milênio são 7 problemas que foram desenvolvidos pelo Instituto Matemático Clay, Instituto de Matemática, né, Clay, e eles desenvolveram 7 problemas muito difíceis, falaram assim, ó, resolvam esses problemas aí. Alguns problemas já foram resolvidos, né, o problema lá da conjuntura de Poincaré já foi resolvido de uma maneira até diferente, né, o pesquisador simplesmente postou a solução no archive e desapareceu. Tem o problema eu vou mostrar para vocês a página que é mais legal, eu vou mostrar aqui, tá aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo trazer ela aqui para cá. Opa, tá aí. Essa aqui é a página dos problemas que existem, né? A página do Instituto de Matemática Clay Mathematics Institute. E eles criaram no ano 2000 esses problemas do milênio, justamente na virada do milênio, né? Quando estava aí nos anos 2000, eles criaram esses problemas e são vários problemas ainda não resolvidos. Tem a conjectura de Birch e Swinnerton, nem sei o que é isso, assim, Rod, conjecture, a hipótese de Riemann, P vezes não P, Young, Mills e Mass Gap, sei lá, essas coisas todas estão abertas aí, que são 6 problemas, mas tem um que já foi resolvido, a conjuntura de Poincaré já foi resolvida. E um desses problemas que está ali, olha só que legal, é a tal das equações de Navier-Stokes. As equações de Navier-Stokes, elas são um dos problemas que tem para ser resolvidos aí de mecânica de matemática, dos grandes problemas da matemática. E é muito mais complicado que a gente falar que é só um problema que eles querem resolver assim, me dá uma solução aí. Não é só isso, eles querem provar, a prova deles está descrita nesse parágrafo aqui, ó. Essa é a equação que governa qualquer tipo de escoamento, seja uma água ou ar. Entretanto, não existe uma prova da sua questão mais básica. Sempre você tem uma PDE, né? Os matemáticos fazem isso. Você tem uma PDE, você quer saber se essa PDE, se existe uma solução, e se a solução que você obtém, se ela é única. Assim, se você partir de uma condição inicial, a solução que você vai obter é sempre aquela. Não existe uma prova disso para a mecânica dos fluidos, para Navier-Stokes, para as equações de Navier-Stokes. E eles querem saber se existe isso. Se partindo de uma solução, se você consegue ter a prova de que aquela solução é única e primeiro que ela existe, né, e segundo que ela é única. Por que esse negócio é tão complicado? Porque a gente consegue achar soluções para as equações de Navier-Stokes. É a parte que a gente está entrando aqui agora no nosso desenvolvimento, é justamente isso, né, a figura do George Stokes aqui. A parte que a gente está entrando agora no nosso estudo é justamente isso. A gente está querendo mostrar soluções exatas de Navier-Stokes. Mas essas soluções vão existir sempre? Em casos especiais elas existem, para outros casos elas não vão existir. Eu vou ter que fazer o seguinte, vou ter que abrir um espaço aqui, eu vou pegar isso aqui que seria da nossa próxima aula, eu vou jogar para uma outra página. Eu vou tirar daqui, eu crio uma outra página, deixar aqui, beleza. E aqui eu vou escrever algumas coisinhas. Por que as soluções, porque a gente está discutindo essa questão de soluções exatas? Existem soluções exatas, soluções que resolvem então esse problema do milênio, mas o problema do milênio é muito mais abrangente do que isso. Eles querem saber assim, se existem soluções para qualquer tipo arbitrário de condição inicial que exista.
e problemas que sejam tridimensionais, porque as equações são tridimensionais. Já foi resolvido, já foi provado algumas coisas para equações bidimensionais. Já foram provadas algumas coisas que existem soluções que existem e são únicas. Dentro de um certo limite curto de tempo, você consegue garantir que elas existem. Mas depois de um certo tempo, pela própria natureza da turbulência, que é complexa em vários aspectos, né, você não consegue garantir mais essa solução única e nem a existência da solução. Você pode ter um ponto, por exemplo, onde vai ter uma singularidade, onde a vorticidade tende a infinito, por exemplo. Você não tem como você garantir que aquilo não vai acontecer. Não tem como você nem garantir se vai acontecer, nem se vai, nem se não vai. Então fica meio em aberto, sabe, a questão da solução única, né? Existem soluções? Sim, existem, mas elas são limitadas a problemas muito simplificados. E qual que é o grande problema para você encontrar soluções exatas de Navier-Stokes? Ou você responder essa pergunta se existem soluções únicas e exatas de Navier-Stokes, né? Únicas, se elas existem soluções para dadas as condições iniciais e se elas são as únicas soluções. O grande problema reside nesses termos aqui, ó. Deixa eu marcar para vocês. Nossa, será que eu estou fazendo esse quadrado e vai ter o fio? Ah, agora vai dar. O grande problema reside, vou botar uma outra cor, porque essa cor está meio apagada aqui para mim. Vou botar azul marinho. O grande problema reside nesta parte aqui das equações, ó. São os termos não lineares. Os termos não lineares são um grande problema dessa equação, porque isso vale para qualquer sistema, tá? Sistemas não lineares, todo sistema que tem não linearidade, ele tende a ser mais difícil de você resolver, porque a não linearidade ela pode causar interação entre diferentes modos, diferentes frequências, gerar novas frequências. Então isso tudo assim gera um problema muito mais complexo de ser resolvido. E a gente vai ver aqui ao longo do curso alguns momentos que você não consegue buscar uma solução simplificada para as equações de Navier-Stokes, porque você precisa da não linearidade. E isso daí vai ficar claro para a gente quando a gente resolver os problemas. Mas então, quando que existem? Né? A nossa pergunta então tem que partir, antes de eu mostrar uma solução exata de Navier-Stokes, a primeira pergunta que a gente tem que responder, na verdade, então é essa daqui, ó. Vou botar ela em negrito também, ó. Quando existem soluções exatas de Navier-Stokes? Quando que elas são possíveis? Olha, são possíveis, esse termo não linear que eu estou falando é esse daqui, ó. Esse termo, a presença do termo que vai dificultar tudo, tá? Antes de eu seguir adiante, é esse termo aqui, que é o termo da velocidade com o produto interno com o gradiente da velocidade. Esse é o termo não linear. Não linear. Tá ficando mais difícil, eu tinha me acostumado a escrever do outro modo, agora tem que reaprender a escrever nesse modo aqui também, vai ser um pouquinho mais difícil. Minha letra está ficando meio ruim, né? Então vou reaprender isso aos poucos. Para a gente responder essa pergunta então, quando é possível obter soluções exatas, a gente vai ter que responder essa pergunta. Quando que esse termo não linear pode ser desprezado? A primeira coisa que a gente vai resolver, na verdade. Então vou botar aqui embaixo para a gente esse é o nosso conjunto de respostas. Primeiro caso onde a gente vai conseguir encontrar soluções exatas é quando o termo não linear é eliminado, assim, ele é eliminado das equações. Isso acontece? Acontece. A gente vai ver equações em que, devido às nossas condições de contorno, às nossas hipóteses, nós juntamos todas as possibilidades, todo o limite de possibilidades que existem para as equações em que se enquadrarem. Então a PDE é isso, né? A PDE é um conjunto infinito de soluções que existem, que à medida que você vai dando condições de contorno e condições iniciais, eles vão se adequando e se tornando aquele esquema de uma solução que você consegue entender, que é aquela solução que você precisa dentro das condições de contorno iniciais que você está projetando. Então, se a gente conseguir hipóteses que façam com que a gente caia dentro de um mundo dessas PDEs em que as soluções não dependam do termo não linear, aí a gente vai conseguir achar uma possibilidade de ter soluções para esses problemas. Então, quando o termo não linear é eliminado, é esse termo aqui. Então, deixa eu botar ele aqui embaixo para a gente. Termo não linear é eliminado das equações de Navier-Stokes. A gente sempre escreve assim, equações de NS também, tá? Só para simplificar. E esse termo vai ser eliminado quando a gente tiver isso aqui, então, quando a gente tiver o conjunto de U, produto interno com gradiente de velocidade, isso aqui foi igual a zero, e a gente está falando que não existe inexistência de termo advectivo. Inexistência
Aqui eu estou escrevendo essa inexistência para tentar mesmo, tá? Aprender um pouquinho. Inexistência do termo, porque esse termo que representa a advecção para a gente, né? A velocidade com gradiente de velocidade é uma advecção de quantidade de movimento, está carregando quantidade de movimento, transportando ela, né? Então nesse momento aqui de advecção, ó, até que está melhorando a letra, aos poucos vai ficando bom. Ou seja, a inexistência do termo de advecção, ela faz com que a gente consiga ter uma possibilidade de encontrar soluções exatas de Navier-Stokes. Por quê? Porque a equação fica linear. A equação PDL linear é resolvível, né? A gente consegue pelo menos encontrar alguma forma de resolver elas. Tem mais, tá? Vamos pegar uma segunda condição aqui, ó. Segunda condição. Tem também um escoamento completamente desenvolvido. O escoamento completamente desenvolvido, que tipo de escoamentos são esses, né? Seria, por exemplo, o escoamento, vou botar aqui um igual, barra, eu vou botar escrever aqui embaixo, seria, por exemplo, né? Exemplo e gratia. Escoamentos em dutos, canais, aí seria, por exemplo, o escoamento de Poiseuille, que a gente vai falar dele nas próximas aulas, escoamento de Poiseuille, escoamento de Couette. Tem outros tipos, tá? Escoamentos que são guiados, o nome em inglês é pressure driven, gravity driven. Esse driven quer dizer isso, né? O que comanda o escoamento é a gravidade, por exemplo, é gravity driven. Eu costumo, como eu não sei uma tradução boa para isso, eu falo que assim, escoamentos guiados pela gravidade, por exemplo. Aí eu boto aqui, ó, gravity driven. Esse tipo de escoamento completamente desenvolvido nessas condições, eles também são soluções possíveis. Por que o escoamento completamente desenvolvido ele nos ajuda? Porque você pensa um escoamento que está ao longo de uma certa direção, ele está completamente desenvolvido, ele não vai variar mais naquela direção. Você tem uma certa componente de velocidade de direção de x, ela não se altera ao longo de x mais. Ele não tem mais alteração espacial nesse escoamento. Ele pode ter alteração nas outras direções, mas na direção do escoamento ele não se altera mais. E também não tem mais variação temporal, tá? Isso também é uma condição que você pode ter. Tem alguma outra classe de escoamentos também, são os três aqui, ó. São os não estacionários. Que são escoamentos como desse tipo aqui. Só tem na verdade esses, tá? Que eu me lembro, pelo menos de cabeça. Tem esse aqui, ó, o primeiro problema de Stokes. Eu já vou copiar aqui mesmo, porque o outro é a cópia dele, né? Ctrl+C, End, Ctrl+V. O outro é o segundo problema de Stokes. Tem também o problema de Elkman. Acho que esse Elkman é com um acento, assim, Elkman. E o A também, se eu não me engano, é por aí. São problemas que envolvem a não estacionalidade, por exemplo, uma placa sendo puxada, uma placa que é puxada de uma vez, e aí você tem um desenvolvimento de um escoamento a partir daquilo. Ou uma placa que fica oscilando também, esse é um tipo de problema que chama de DJ, né? Fica oscilando, se passa para frente e para trás. Ela gera um escoamento que é não estacionário, mas que também gera uma solução exata, tá? Tem alguns problemas que caem fora disso daí, tá? Tem, por exemplo, o problema de Burgers. Deixa eu botar ele aqui para vocês. Um exemplo que cai fora disso aqui, ó. Exceção é assim, gente? Eu acho que é, né? Exceção. Seria o problema de Burgers. Problema do vórtice de... Aí o Burgers é burger mesmo, Burgers. Só que sem U, né? O problema do vórtice de Burgers. Esse é um problema que ele inclui o termo não advectivo, ou seja, nesse caso a gente não pode falar que o nosso termo advectivo ele é igual a zero, não. Isso aqui, ó, vai ter, não é igual a zero. Você vai ter a existência do termo advectivo, ele está presente, ele é um vórtice mesmo deslocando, tem advecção, mas um vórtice com advecção, né? Então assim, é um negócio meio... E é tridimensional também, é engraçado, um dos raros problemas que é 3D, que dá pra gente resolver dessa forma, tá? Eu acho que eu tinha alguma coisa dele aqui, cara, deixa eu ver se eu acho. Burgers, não tenho. Achava que eu tinha alguma coisa dela, cara.
dessa solução aí para apresentar, mas eu não tenho não, então vai ficar sem ela mesmo. Porque tem um conjunto de papers, sabe, que juntaram do Burgers. Eu acho que eu achava que eu tinha esse conjunto de papers que fala inclusive dessa solução de Burgers, né, que ela dá um vórtice, né, com um vórtice com uma certa intensidade de vorticidade, que é dada pela letra gama, dá uma coisa gama multiplicado por E elevado a algum fator, menos algum fator, aqui assim, por exemplo, de T. Isso aqui representa ao quadrado, se eu não me engano. Isso aqui eu acho que como se fosse uma gaussiana, sabe? É como se ele tivesse um decaimento de uma gaussiana. Esse tipo de vórtice, ele tem a característica, ele é um vórtice que você resolvendo as equações de Navier-Stokes, coloca lá as coordenadas cilíndricas, ele vai dar um vórtice, só que esse vórtice ele dá uma solução exata. É um problema que não tem que você consiga desconsiderar o termo não advectivo, está aí dentro das nossas possíveis soluções. Mas a maioria das soluções são soluções simples, né? São soluções que começam de Couette, soluções de Poiseuille. Na próxima aula a gente vai falar dessa solução de Poiseuille, vai falar sobre a solução de Couette, mais para frente a gente vai complicar um pouquinho a solução de Couette, porque até agora a gente está colocando as equações só de quantidade de movimento e de continuidade. A gente vai colocar a equação da energia também, quando a gente for falar do Couette. Vai fazer um Couette com gradiente de temperatura e vamos ver como é que ele fica também. E o que eu queria falar para vocês ao final dessa aula, que agora, assim, tem tese, sabe, também, eu esqueci de falar isso no começo, devia ter falado no começo do vídeo. Quando a gente chega nesse ponto da disciplina, que você já passou as equações de Navier-Stokes, se o professor quiser falar acabou a disciplina, acabou, não tem mais o que falar mesmo, porque é só a dedução das equações é o que você precisa saber fazer todo o resto. A partir de agora, é meio que a gente buscando um caminho para seguir as aulas. E o caminho que eu busco, nesse caso, é isso, a gente vai passar por umas soluções exatas, depois vamos falar um pouco sobre camada limite, porque a solução de camada limite ela é um caso que é considerado solução exata, mesmo que ela tenha aproximações. É muito interessante chegar na solução de camada limite. E a gente vai chegar na equação de camada limite e depois a gente vai para soluções aproximadas, que a gente vai realmente passar por soluções que você não são exatas, mas a gente aproxima elas aqui e ali e dá uma solução, trazendo algum valor para elas. Então a gente vai passar por essa parte 4 agora, que é a parte que vai falar de algumas soluções, e eu não vou... Esse vídeo, a gente vai ter alguns vídeos de soluções exatas, mas eu não vou seguir na sequência gravando eles, não. Com o tempo eu vou buscando outras soluções, eu vou acrescentando na seção 4 aqui de novo, porque assim, tem várias soluções exatas, você complica um pouquinho, muda um problema, acha outra, sabe, vai ficando assim o resto da vida, e tem algumas soluções que são legais de trazer, tá beleza? Então com o tempo, essa é uma parte que vai ficar aparecendo assim, parte meio exercícios resolvidos de mecânica dos fluidos, porque eu vou apresentar um problema, falar, a solução exata é essa daqui, a gente pega as equações, vai reduzindo, blá blá blá, chegou nesse problema que a solução é essa, entendeu? Então a gente vai fazer isso aí com muito carinho, mas vai ser mais espaçado, né? Eu vou, pelo menos nos próximos vídeos eu vou gravar a solução do escoamento de Poiseuille, escoamento de Couette com gradiente de temperatura, e vou ver se eu gravo mais um com coordenada cilíndrica, e daí a gente já muda para a camada limite, que é um tópico, na minha opinião, muito interessante, beleza? Então fica com essa aula aí, beleza, pessoal? Até mais, a gente se vê por aí.